gente! Estamos aqui mais uma vez para o segundo programa, a nossa roda de conversa virtual. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Antes de anunciá-la, quero agradecer a nossa apoiadora do programa de hoje, que é uma mãe empreendedora, que veio com a Valentine Calçados. Então já segue no QR Code aí e vai conhecer as novidades de lá, tá bom? Então, quero apresentar para vocês com muito orgulho, muita satisfação e alegria a Carla Caldara. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, amiga. Ei, gente, estamos hoje para bater um papo, tá? Nada muito esquematizado. Viemos falar sobre a maternidade. E eu vou me apresentar dizendo que eu sou casada com o Breno, tenho 2 filhos, a Catarina de 7 anos, o Bento com 5 anos, e encontrei Gilmar através das redes sociais, nos nossos desafios maternos. É através deles que nós começamos a... Verdade. E, gente, vale lembrar, quando ela falou que não tem esquematizado, não tem mesmo. Tanto se o nosso telefone tocar, se a escola ligar, a gente realmente precisa estar atento aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente se conheceu através das nossas dores, vamos dizer assim, né? E foi através das nossas dores que surgiram outras coisas que vieram, né? Pois é, vou te falar agora. Sabe qual é o tema de hoje? Servir como rede de apoio. E é o que a Carla vai contar para nós. Carla, quando a gente se conheceu, na verdade, a gente foi servir. A gente estava falando, né? A gente foi servir, a gente foi levar um pouco de amor para outra pessoa, né? Para nossa querida Suelen Alves, quando ela tinha acabado de ganhar neném, não foi isso? Foi. Na verdade, a gente se encontrou lá na maternidade. Eu lembro que você estava recém-parida, não era? Ou você já estava perto. E eu lembro que assim, uma inspirou a outra em algum sentido, né? E quando a gente se viu, vamos dizer, sozinhas na maternidade, a gente percebeu que não éramos só nós. Existia uma rede muito grande de mães que também precisavam de apoio, independente da forma que era, né? E com isso a gente começou a levar adiante, acredito que um desejo maior do seu coração, que espalhou, né, para as pessoas hoje ter essa proporção que a gente tem. Né? Porque você já tinha esse servir lá na igreja, assim, né? Já servia, né, como membra da igreja. Sim, sim. E aí a gente vem para um outro mundo, né, materno, um novo mundo. E aí, nesse momento, você fala, não, eu gostei dessa ideia aqui, também quero fazer esse servir, né? Na verdade, a maternidade nos faz ou nos encontrar ou nos perder. Não tem outra via. Ou você vai se perder ou você vai se encontrar. Eu acredito que no meio do perder, a gente se encontrou. É verdade. Porque a gente entendeu que esse era o propósito que Deus tinha para nossas vidas. Ser mãe. Hoje, a primeira fala que fala, quem é você? Eu sou a Carla, mãe, esposa, filha. Então, assim, hoje é entender que realmente foi um propósito de Deus, ser mãe. E, através do ser mãe, descobrir mais coisas e, com isso, ajudar mais pessoas. Sim. Porque veio a demanda de que, peraí, ela também está passando pela mesma coisa que eu estou passando. Então, eu não estou sozinha, realmente. E a gente viu juntas, né, eu falo, a necessidade de estar auxiliando, ser essa rede de apoio, servindo outras mães. Né, se a gente for contar que a gente fica até amanhã, o que a gente já fez, né, vamos dizer assim. Eu falo que até que a gente vai até além. Eu falo que a gente, às vezes, acho que extrapolou até os nossos limites de deixar os nossos para cuidar dos outros. Sim. Né, eu falo, então, a gente também precisa dosar isso aí, estar atento, mas era o olho do furacão. E entender, eu falo assim, nesse processo todo nosso de maternidade, né, de ser mãe, a gente entender que a gente serve primeiro dentro de casa, né, o nosso servir. Né? A gente está falando de rede de apoio, né? A gente está falando desse mês de maio aí, que a gente precisa conscientizar que a saúde materna, né, mental materna importa sim. Né? Porque quando a gente sai, ou seja, o que eu vejo? A gente, mentalmente falando, a gente estava um pouquinho, talvez, equilibrada, e aí a gente ia dar para outra. Mas o que você acabou de me lembrar? Um dos primeiros encontros que a gente fez, a gente chamou uma psicóloga. Foi.
uma nutricionista e uma psicóloga. Foi. Então eu falo, o momento que a gente estava passando com os nossos filhos pequenos, porque eram 2 pequenos, Sim. O que mais estava sendo atingido realmente era o nosso mental. Então, através daquilo ali, a gente conseguiu, né, naquela demanda, trazer isso também para as mães que foram nesse encontro. Eu lembro, foi no Oriunde, foi com a Mirella na época, né, que estava nessa parte da nutrição infantil, e a Michele e Maiara, né, Maiara Rangel. Foi mesmo. Então, assim, olha como que acontece, né? Michele tinha recém-chegado a Linhares na época. Maiara apresentou ela nessa oportunidade e justamente uma psicóloga materna, né? Onde que teve toda essa junção. Então, falo que a ajuda da demanda que a gente tinha na época também foi muito importante para a gente conseguir ajudar as outras mães. Quando a gente fala do servir, assim, esse ato de você sair da sua casa, deixar os seus e ir lá levar, né? Porque a gente tem as nossas ações ali, né, do grupo, mas qual era o seu sentimento de quando você saía para servir o outro? Cara, eu falo que é meio que doido, assim, quando a gente começa a entender que para a gente realmente se satisfazer ou se sentir bem, a gente precisa servir o outro. E nunca deixando de esquecer quem veio para servir a nós. E é o mínimo que a gente pode fazer. Porque ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a gente se espelha sempre, né? Se espelhou em Jesus. E engraçado assim, incrível, que a gente sempre compactuou desse mesmo pensamento, assim, né? De ter Jesus como espelho, o servir, a humildade, né? O pé no chão e tal. E, entre altos e baixos, assim, a gente foi fazendo, assim, né? A nossa caminhada se refere muito a isso, assim, né? E o sentir, né? O sentir, assim, você... Tipo assim, quando você viu uma mãe numa situação que você já tinha passado por aquilo... Nossa! Aí você olhava, você chegava na casa da pessoa, né? Porque às vezes era a surpresa de amor que a gente fazia. Sim. Então, quando a gente encontrava aquela mãe que não tinha escovado o dente, não tinha tomado um banho, não tinha feito nada, a gente falava, me dá esse menino aqui, vai tomar um banho, vai. A gente levava algo para ela comer. Então, assim, a gente se via naquilo e eu acho que talvez porque a gente foi propagar isso, mas ninguém propagou isso pra gente. Não. Então, era... A nossa falta, a gente preenchia no outro. Então, assim, eu falo que isso aí é maior ainda o servir por conta disso. E como que seus olhos brilham falando disso? Porque realmente faz sentido na vida da gente, quando a gente compreende de que... A gente precisa continuar fazendo. E que a gente, né, a gente tá aqui, lógico que a gente precisa estar bem primeiro de tudo, mas... A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. E se eu tô dando, tá errado. Se eu tô dando pro outro aquilo que eu não tenho, tá errado. Tem alguma coisa errada. Então, ou se eu não dou em casa, a gente conversava muito isso, né? Poxa, eu não tô em casa, não tô dando o que eu preciso, a minha doação, o meu servir não está em casa, mas está na rua. Uai, eu sou rede de apoio, não sei, assim, né, não sei se é bem essa palavra, mas assim, um afago, carinho, a gente leva para os da rua e os de casa tava talvez faltando, assim, né, então, eu falo, também serviu para a gente amadurecer esse outro lado, né. Totalmente. Eu falo que hoje, assim, lógico, né, que as crianças são maiores, mas... Sim. A maturidade da maternidade cresceu muito mais depois que a gente começou a ir, a servir, a doar, né, pro próximo. Eu falo, é a igreja em saída, né? É o nosso quarto dia. É verdade. Os nossos irmãos cursilistas aí, né? Mas eu vejo que... Eu olhando você hoje, assim, como que amadureceu, né? E o seu trabalho hoje é continuar servindo, né? Sim. Na verdade, venho de uma transição de carreira aí, onde eu me vi... Na verdade, eu não me via mais no lugar que eu estava. Eu chegava no meu lugar de trabalho, eu olhava... era sala de aula. Sala de aula, 10 anos dentro de uma sala de aula, então eu olhava aquilo ali e eu falava, meu Deus, não é mais isso. Mesmo eu entendendo que ali eu estaria servindo, mesmo eu entendendo que eu estava sendo canal para aquelas crianças, para aquelas famílias, mas chegou a um ponto de que aquilo ali eu já não conseguia mais me enxergar. E as coisas vão acontecendo da maneira que tem que acontecer, e eu me encontrei
né, nessa parte do coaching, do desenvolvimento humano, esse autoconhecimento, principalmente meu, principalmente o interior. Tá, então peraí, você está falando isso daí e a gente está também fomentando o mês de maio. Chegou num ponto da sua vida que você falou assim, eu preciso de ajuda? Sim, sim. Principalmente no começo da maternidade. Isso é legal da gente falar assim. Onde eu entrei. Quando eu conheci, as mães precisam saber assim. Isso, quando a gente fez esse encontro com a Michelle, foi a abertura para eu poder entrar de vez nessa questão né, do mental ali, da pressão que a maternidade traz, de você olhar aquele ser humano e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho tanta informação assim. Você tinha rede de apoio? Tinha. Na época da Catarina, minha mãe era minha rede de apoio, me ajudou em tudo, né? Na volta ao trabalho, fui com ela também. E depois do Bento, já tive, né? Minha rede de apoio foi mudada, minha mãe começou a ficar doente, então foi minha sogra. Então hoje, integralmente, minha rede de apoio é minha sogra, meu pai, meu marido, né? São essas pessoas que estão comigo. Mas na época eu tinha essa rede de apoio maior, que é da nossa mãe, né? Que não, a gente acaba recorrendo mais à mãe. E eu tive essa rede de apoio. Só que a gente encontrava pessoas que não tinham ninguém na cidade. Não tinha, era zero rede de apoio, né? Na verdade, até hoje a gente encontra essas mães. E aí a gente também começa a entender que o nosso problema ele é muito pequeno. E às vezes a gente quer fazer ele enorme. E ele é muito pequeno perto de tantas outras. Mas aí você vai tomando essa consciência quando você busca ajuda também e quando você vai para campo, vamos dizer, né? Quando você vai servir o outro lá fora, né? Quando a gente faz as rodas de conversa, né? E você fala, é isso, nossa, é mesmo. Porque eu falo assim, se a gente fica dentro de casa também, a gente acha que ou o mundo tá acabando, né? Quando a gente não troca experiências, ou, gente, será que é isso mesmo, né? Fala, nossa, será que o mundo lá fora tá girando e eu parei aqui? Né? Jesus voltou e eu fiquei, meu Deus, socorro. E aí não, né? A gente precisa sair, precisa ver outras pessoas. Porque, na verdade, eu falo que a gente tá... Agora, graças a Deus, a gente está mudando muito isso. Mas a gente vinha, principalmente na nossa época das maiores, né? A gente vinha de uma sociedade onde era tudo lindo. Era uma maternidade Era perfeita. tudo lindo. Nossa, a amamentação era maravilhosa. Mentira, gente. Você ia para as redes sociais e todo mundo lindo, amamentando. Mentira. Então, assim, hoje a gente consegue... Você acha que de 7 anos para cá isso... Gente, mudou tudo. Eu falo que mudou literalmente tudo. Tudo. Eu falo de 7 não, de 5. Do Bento para cá. Porque a diferença dos meus filhos são de 2 anos. Dentre a gestação da Catarina para a gestação do Bento, mudou tudo. O remédio que eu tomei na gestação da Catarina, eu não tomei na do Bento. O que servia para a criança já tem um negócio mais avançado, 2 anos ali, a fralda que era não sei o quê, agora é shortinho. Então eu falo, gente, as mudanças elas acontecem muito rápido. Muito rápido. E assim, eu falo que nessa época era tudo bonito. E aí quando veio as pessoas para falar assim, não é bonito. Não é dói, não é esse. Dói, vai machucar. Lindo parto normal, é lindo, mas é sofredor também. É lógico dói. Que é. Eu não gosto de usar muito sofrer, não, mas assim, é dolorido. É lindo quando nasce, acabou. Nasce, acabou, gente, literalmente. Nasceu, acabou. Mas até nascer dói. Dói muito. A sua via de parto foi? Normal, as duas. Né? Era opção minha mesmo, não tinha essa opção de querer. Né? Eu sabia que eu poderia precisar da cesariana, mas não era uma opção para mim. Sim. Então eu tinha muita convicção disso. Outra coisa que eu falo, que eu aprendi muito com isso, né? E principalmente com o servir, é aquilo que a gente quer. Quando a gente quer, a gente consegue. Carla, mas toda a regra tem sua exceção, né? Não vamos generalizar dessa forma, mas o poder que você tem quando você fala que você vai conseguir. Porque a gente tem uma condição de dizer que a gente nunca consegue, ou de que a gente não vai, ou de que não dá. Quando a gente começa a mudar... Vai, mas vai com pensamento já... Quando a gente começa a mudar as narrativas, as coisas também começam a funcionar. Sim. E tem muita gente que não acredita, mas eu queria que alguém começasse a fazer. O quê?
mudar as narrativas. Ah, sim! Porque tem muita gente que fala que é besteira. E eu falo que eu acabei de vir, né, de uma dengue, e eu comecei a usar narrativas para me curar. Olha, bacana. E aí eu comecei a dizer para mim todos os dias que eu era saudável, que meu corpo era saudável, que minhas células estavam curadas, que eu não estava, né, que eu praticava atividade física. E as coisas foram melhorando. Você falando aí, tô lembrando aqui que eu usei muito isso quando eu tive Covid. Eu me beijava assim e falava: você tá aqui para servir, né? O seu papel aqui é outro, corpinho. O seu papel aqui não é receber doença, né? Vamos para cima, você consegue jogar esse vírus para fora, tal. Eu também sou dessa. E é isso aí. Então, e as mães no começo ali do turbilhão, que precisam de uma ajuda maior, elas, querendo ou não, na vulnerabilidade delas, acabam indo pro negativo, elas acabam caindo, né? Porque tem o hormônio, né? Sim, tem a linha essa queda toda. Né? Tem então, a falação das pessoas. Eu fico pensando assim, gente, a gente não é... Ninguém ensina pra gente, assim, né? Se a gente não for atrás, ninguém vem falar: ei, olha, seus hormônios vão cair, você vai se sentir a pior pessoa do mundo, a criança não dorme nos primeiros 3 meses, tá? Peito dói. Dói, vai sair sangue, vai sair pedaço de pele, pode ser que sim, pode ser que não, né? Você não é menos mãe também se der mamadeira ou se não der. Isso aí. Né? Igual a via de parto. Né? Isso aí, se for cesárea, se for um parto normal, é mãe do mesmo jeito. Mas assim... Mas tem uma pressão, né? Tem. E a gente estava falando esses dias com as meninas, assim, né? É bacana da gente saber onde a gente vai entrar. Quando você vai entrar numa maré alta, você não sabe que, tá perigoso, mas eu vou. Sim. É bacana de você saber, quando a pessoa te traz essa informação, assim, eu vou. O campo minado, você sabe que você pisa ali, mas eu vou. Você entra sabendo. Isso. Porque a pessoa, vamos fazer o quarto dos sonhos, e aí você esquece lá deixa eu ver como é que é esse negócio de puerpério. E assim, né, cada pessoa vai passar por um período. A gente enfrentou, né, várias coisas aí nesse decorrer, veio a pandemia no meio dessa nossa ação toda, então foi a parte que assim, a gente percebeu que as mães estavam muito carentes, que foi quando a gente vamos fazer um encontro no meio daquela pandemia, e como é que faz, vamos a um lugar aberto, então, para tentar pelo menos amenizar aquela situação toda, porque não estava sendo fácil enfrentar aquilo, ficar em casa, com 2 crianças na nossa época, pequenas. Nossa, você me fez lembrar da gente indo para Uruçupara. Passar 15 dias. 15 dias a gente. 3 mães e 6 crianças. Não, vale um brinde isso aqui. A gente precisou, eu acho que fazer... Querendo ou não, foi uma movimentação diferente para nós, né? Para a gente sair da nossa rotina. Zona de conforto, literalmente. E foram muitas coisas que aconteceram, né? Nossa. E eu falo assim, como é que pode, né? Porque eu servia... Olha que bacana, né? Tudo a ver com o tema. Eu servia com o que eu tinha, porque a gente serve com o nosso dom, né? Então, eu não sei costurar, mas eu tenho meu outro dom. Então, eu falo assim, eu ficava com a parte da diversão das crianças. Você fazia o quê? De pouquinho de tudo, quase. Quem manda ter muita habilidade? Era mais, acho que essa parte da cozinha, né? Eu ficava, né, na questão da cozinha, ajeitava mais essa questão ali. Organizava também, junto. E Riele também na organização. Na cozinha. Riele era marombeira, né? Você não lembra? Era só ela botava as meninas pra malhar. Mas eu falo assim, cada um... E a gente foi conhecendo as características, né? Uma das outras ali. E foi tão importante, né? Muito. Eu falo. E muitas coisas aconteceram ali. Muitas. Em 2 semanas. 2 semanas. A pandemia comendo solto e nós lá, trancada. Na praia. Ninguém na praia, literalmente. E a gente subindo com 6 crianças, nossa, aquela montanha de sombrinha. Como foi bom. Foi muito bom, muito legal. Foram memórias, né, criadas. Nossa, com certeza. Com certeza. Eu sei que eles não lembram efetivamente por conta da idade, mas se eles verem alguma coisa, eles vão relembrar com certeza.
Com certeza. Era o Big Brother, você não lembra? Não Ah, era era o Big Brother. Era o Big o Baby. Big Baby Brasil. Ô, gente. Foi muito bom. Ô, Carla, o que eu queria, assim, saber de você? Dessas surpresas de amor que a gente já serviu juntas, qual delas, assim, que mais te chamou a atenção? Nossa, foram tantas, né? Assim, é difícil a gente falar, pontuar exatamente, assim. E vai que depois eu tenho outra pergunta. Nossa, mas peraí, deixa eu... Assim, eu falo que todas têm um ponto, né? Cada uma com a sua questão. Mas eu falo, assim, que era muito engraçado quando a gente chegava literalmente mesmo de surpresa. Porque tinham mães que desconfiavam, porque já tinha feito, assim, né? Já tinha visto alguma coisa. Mas quando literalmente elas eram pegas de surpresa. Tipo, a gente pegou Mila no meio da rua, você lembra? Mila. Ela tava saindo, a gente chegando aí. Nossa, ela e aí a sentiu gente, muito. Tipo, nossa, foi Mila. Eu lembro que a Mila foi tipo no meio da rua, literalmente. Que a gente marcou, assim. Marcou também as que não estavam em casa. Quando a gente ia. Agonia que dava, mas assim, foram lá. Acho que todas têm um ponto, eu falo, né? Quando a gente levava, a gente via que a mãe estava sedenta, pelo menos por um carinho para ela, porque não era, o nosso intuito não era levar nada para o neném, era para a mãe. Para a mãe. Porque o neném tem, né? Tudo, neném todo mundo que vai. Tem afeto, e todo mundo que vai, né? Vai pro neném. E a mãe acaba ficando, né, meio que perdida ali, então, assim, era muito, muito legal. Ver a reação dela. Eu lembro que uma mãe até falou assim, no dia que eu tive minha perda gestacional, a Carla chegou lá com um bolo e um suco. Foi. Então, assim, eu ia te perguntar isso, assim, se quem tá aqui assistindo a gente agora, como que eu posso ser rede de apoio? Vamos supor que alguém pergunte, né? Hoje, Carla, como que você diria isso para alguém? Não rede de apoio, assim, porque rede de apoio é algo muito maior. Lembrando que marido não é rede de apoio. Não, o povo acha que é. Não é rede de apoio, gente. Marido é... ajudante, literalmente. É o pai da criança. É o segunda mãe ali, vamos dizer. Ela quer falar, vai, a segunda mãe. Para ter o mesmo peso. E aí, eu quero saber disso, assim. Então, como que a pessoa pode... Então, eu falo que hoje ser rede de apoio vai muito além do somente servir. Porque você pode ser rede de apoio da pessoa pegando a sua história e contando ela numa rede social, numa roda de conversa. Boa. Você nem precisa fazer nada. Simplesmente falar. Colocar para fora. Sim. Né? Eu falo que muita gente não sabe, mas eu tive uma aprovação com um Bento muito grande. Que foi desde a barriga ele ser diagnosticado com uma dilatação no rim. Nossa vida. Então, assim, é uma história que eu falo que por muito tempo eu levei muito tranquilamente, assim. Até hoje eu levo com leveza. Não é uma coisa que, para mim, foi um peso enorme e tudo. Mas, assim, foi uma coisa que Deus quis me mostrar de alguma forma. E ele usou o meu filho. E aí eu falo, eu às vezes nunca contei essa história. E muita gente pode precisar de ouvir. Sim. E eu ser essa rede de apoio para essa pessoa. Sim. Então, assim, essa dilatação no rim dele foi diagnosticada desde a barriga, a gente veio acompanhando nas ultrassons. E quando ele nasceu, a gente realmente foi diagnosticado essa dilatação no rim esquerdo e uma ureterocele, que é como se ele tivesse uma bexiga dentro da bexiga dele. E precisou de cirurgia? Então, e aí, o que vai fazer? O menino nasceu, agora tá fora da barriga, a gente tem que ir atrás. Aí, procura-se um urologista infantil. Aí, vamos para Vitória, porque Linhares não tem. Aí, lá no médico, né, ele fala o que vai vir a fazer pra gente ver. Primeiro, um exame que é feito quando ele estivesse com 4 meses, que era uma uretrocistografia, entrar com uma sonda no ureter para ver se ele tinha o refluxo dessa urina, sem sedação. Vai, gente, segurar um menino de 4 meses, gritando, chorando, para passar. Meu pai amado. Mas era o primeiro procedimento que precisava fazer, vamos fazer. Fizemos aí, diagnóstico que não tinha esse refluxo da urina. Então, segunda coisa a fazer na verdade não era uma cirurgia, mas era um procedimento de uma punção dessa ureterocele para ver se ela diminuía, essa dilatação diminuía. Mas tem que ir para centro cirúrgico, tem que deixar uma criança de 6 meses em jejum. Nossa. Então, assim,
a gente foi passando isso tudo aí com ele. Aí, com 6 meses, ele fez esse procedimento. E, graças a Deus, até hoje, o acompanhamento que a gente tem, essa ureterocele sempre ficou sequinha, nunca encheu, essa dilatação sempre diminuindo. Então, assim, talvez tem pessoas que passaram por isso ou nem sabem que tem. Aí eu até... Nunca ouviu falar, nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu falava assim, meu Deus, aí na época eu fazia a ultrassom com o Dr. Paulo, eu falei, Dr. Paulo, ele falou, Carla, já aconteceu de pessoas idosas virem no consultório fazer uma ultrassom e descobrir que não tinha um rim. Não tinha um rim. Só por causa da ultrassom? Nunca fez uma ultrassom, porque da vida. Aí, por conta de alguma coisa que aconteceu, vamos pedir uma ultrassom do abdômen. Total. Não tem. Aí não tem um rim. Viveu a vida inteira sem um rim. Aí depois que ela descobre, assim, ela passa a passar mal. Não, mas tipo assim, ele quis dizer assim, que se talvez isso do vento eu não soubesse, ele viveria normal, entendeu? Porque esse rim poderia vir a atrofiar e ele não ter ele mais. Mas olha a importância de estar com pré-natal, fazer dia, acompanhamento, e essa importância toda que a gente sabe que tem, né? Mas, enfim, né? Uma história que eu sei que pode ter pessoas que já passaram ou que abrir o caminho para outros, né? Mas na prática, tá, você falou... Além disso, que eu quis dizer sobre falar sobre uma história. Sim. Na prática, vamos lá. É uma surpresa que você faz de amor, como a gente sempre fez, né, nas nossas ações. É levar um carinho para uma pessoa, talvez que você nem conhece. Era o que a gente fazia, a gente não conhecia essas mães. A gente ia mesmo, né, a olho. O servir. E as mães que a gente visita, assim, são as mães do nosso grupo. Nosso grupo, isso aí. Né? São mães que fazem parte dessa rede nossa. Que trocam... Que a gente não conhece, todo mundo são 400 mães lá dentro. E a gente sabe que elas trocam tantas coisas lá pelos grupos que tem, né? Que às vezes quando a gente vai fazer essa surpresa, elas mesmas se surpreendem, né? Porque estão acostumadas a estar no grupo. Mas, enfim, né, além disso, né, esse é o ato de serviço. Né? A doação, o servir é ato de serviço mesmo. É fazer. O que é ato? Você fazer algo. Levar um bolo, levar um café, dar um abraço, dizer uma palavra. Às vezes a mãe só quer ouvir, tá tudo bem. Vai passar. Tem outros que também não querem ouvir o vai passar, porque falam, vai passar quando? Que esse negócio demora pra caramba, né? Mas passa. A gente sabe que passa, né? Vem outras e outras coisas aí, enfim, a gente sabe que tem mães com crianças, né, chegando na adolescência ali, que estão passando também por desafios grandes também, né? A gente vai chegar neles ainda, né? Vai demorar um tiquinho. Não, a gente nem procura spoiler agora, Não, né? agora não, por favor, falta um pouquinho aí. Mas eu falo, é bacana de quando a gente faz, a gente sai muito mais cheia do que, com certeza. Do que quando a gente foi, né? Isso é com certeza. É a bagagem que a gente leva e a gente podia, volta. Eu lembro que a gente saía, a gente estava estressada dentro de casa, assim, no corre, né? Porque tentando ajeitar as coisas para sair, para fazer o menino, o servir, né? Fazer a surpresa de amor. E quando a gente volta, né? Sim. A gente chorava junto. Eu lembro, que me marcou muito, que eu lembro que eu até mandei no final, eu acho que foi feira, o bazar. Na feira de mães? Então, eu não lembro se foi na feira ou se foi no bazar, um dos dois, que eu cheguei em casa, que eu olhei para os meus 2 filhos e eu falei assim... Foi verdade. Cara, é por eles. Acho que foi no bazar. Porque se não fossem os 2, a gente não teria chegado a fazer tudo que a gente já fez. Se não fossem eles. Então, assim, realmente, não é eu e você. Não. São eles. E a maternidade que fez isso, né? Nos unindo. E eu posso dizer hoje, assim, 2024, né? Tem 4 anos, né? 5. Vai fazer 5 esse ano, assim, né? Que a gente tá em missão com um grupo, assim, né? Lógico que você tem agora a sua caminhada pessoal ali, né? Sim. Mas espero que você ainda queira servir conosco, com né? certeza. Mas, assim, o quanto você fez, o quanto você foi, né? Obviamente. Mas, assim, para que tudo que eu sonhei, você falava comigo, eu vou com você, eu topo. O seu servir, eu acredito que se no meu coração eu tô feliz disso tudo, eu fico imaginando o coração de Deus, assim.
O quanto ele deve estar lá de cima falando, essas duas estão fazendo mesmo, precisa ser feito isso, vamos lá. E que legal que você falou isso, porque hoje eu tive um momento de intimidade com Deus e eu entreguei, assim, só falei assim, Senhor, eu quero entregar, né, a minha vida. E ele falava nitidamente para mim assim, vai e faz. Olha, que lindo. Vai e faz o que você precisa fazer. Faz o que você precisa fazer. Então, assim, de novo a gente volta ao centro. Era por ele. Não era para dizer que a Carla ia fazer ou a Gilmara ia fazer. Não, nunca foi para gente, para alimentar nosso ego. Por mais que muitas vezes o inimigo futuca ia lá e botava o dedinho, né? Enfim, a gente, graças a Deus, com a idade, né? Eu falo, a maturidade espiritual também que vai chegando, a gente vai entendendo, né? Que há ações dele, por mais que muitas vezes ele queria mudar aquilo ali, né? A gente voltava para o eixo, igual quando algo dava errado na feira ou no bazar, que a gente tinha que mudar alguma coisa, a gente sabia que ele tinha investido, mas que ele não tinha poder sobre aquilo ali, né? Então, assim, é sobrenatural. E Deus fala ao nosso coração. A gente tem que estar aberto, tem que estar atento. E a obediência, né? Eu falo, né? Essa questão de ser obediente. Porque você poderia muito bem ter batido o pé e ter falado assim, eu não vou fazer nada. Não vou. Gente, eu estou emocionada. Porque realmente servir com você nesses 5 anos é único, assim. Né? Eu falo, você era meu braço direito, eu era o seu, né? A gente sempre se completou, né, com os nossos dons e habilidades ali, né? Você sempre foi muito boa no que você faz e eu acredito que não vai ser diferente agora nessa nova jornada e estar, assim, eu realmente só agradeço a Deus por me permitir servir com você todos esses anos. Eu também, amiga, posso dizer que a gente precisou passar por tudo isso, né? Foi. E se não fosse desse jeito, hoje a gente talvez não estaria sentada aqui. Não, né? não. Para falar para muitas mães, para muitas famílias, de que a recompensa ela Vem e eu falo assim, né? Os amigos, né? A roda gira. Sim. E alguns amigos ficaram para trás e a maternidade trouxe novos amigos. Né? E daqui para frente também virão novas pessoas. E a gente precisa entender, eu falo que às vezes a gente quer viver só naquele... Então servir é isso, é sair daquilo ali também. A gente precisa se abrir e ir para novas coisas, para novos caminhos. E fazer novas amizades, estar, né, talvez fazer amizade com a pessoa que está lá na sua casa, que você não faz amizade com ela. Eu falo isso porque eu ainda tenho uma dificuldade, principalmente com os da minha casa. Sim. Tenho. Meu marido, talvez, meu pai, meus irmãos. Que era aquilo que a gente estava falando, né? A gente sai para servir lá fora. E os nossos ficam. E aí é fazer isso e é tornar as pessoas de casa amigos também, né? Nossos filhos. Sim. Eu não compactuo dessa ideia de que a gente tem que ser amigos dos nossos filhos. Nós somos mãe deles. Sim. Porque senão a gente perde nossa autoridade de mãe. Que Deus nos deu. É uma hierarquia, não somos mãe. Sim. Mas ser amigos dele da maneira... Companheiros, né? Conte comigo, né? De brincar com um amigo, não de brincar com mãe, porque brincar com mãe a gente não brinca, a gente só briga. Né? Agora a gente vai brincar com a mãe, a gente só vai brigar. E vocês podem reparar quem tem menina. Se vai brincar de boneca, olha como é que brinca de boneca, se não imita a mãe. Então, assim, a gente também ser amigo dos que estão dentro de casa. Né? A gente acaba esquecendo desse vínculo, né? Por ser tão, meu marido. E a gente querer sair da rotina, né? A gente fala, vamos sair daqui dessa rotina maçante. Eu vou servir lá fora, vamos fazer lá fora, vamos lá fora. E aqui vai ficar... Aí você me lembrou agora as nossas ações de Dia dos Pais, que os pais iam com a gente. Eu acho que foram as mais marcantes. Foi lindo. Foi lindo. Agora que você falou sobre isso. Agosto tá chegando aí pra nós. Nossa, eu lembro, cara. Eu acho que de todas as surpresas que a gente fez, a dos pais, aquele pai que ele desceu, ele veio agradecer. Todo mundo chorando. Pelo que o grupo tinha feito pela mulher dele, você lembra? A gente fala isso, né? Assim, a gente não quer levar informação só pra mãe, né?
E um dia me disseram assim, Gilmar, o que você faz, você não salva sua mãe, você salva uma família toda, uma casa inteira. Cara, fala, é aquilo que a gente pede, né? Senhor, me usa. Como que o Senhor quer me usar hoje? Né? Então, esse é o propósito. Agora eu quero fazer uma brincadeira com você. Lá vai. Gente, a gente tem... Dona palhaçada. A gente tem aqui umas perguntas. Você pode tirar uma aqui dessa caquinha? Ai, tá vazando, gente. A caquinha tá vazando. Meu Deus. Bora lá. Gente, só vai responder. Sabe. Vamos ver. Qual foi a sua maior alegria dentro da maternidade? Foi o nascimento dos meus filhos. Eu nasci na hora que eles nasceram. E aí ficou literal mesmo, né? Dentro da maternidade. Dentro do hospital, literalmente. Cara, eu falo que eu tinha um preconceito do nascimento, assim, principalmente na da Catarina, que era a primeira. Eu até falo no vídeo que as meninas fizeram comigo, né, sobre como que foi. E eu falava, gente, aquela menina vai feder. Você achava que o bebê ia feder? Eu falava, gente, vai feder de fresquinho, pelo amor de Deus, vai botar aquela menina em cima de mim, fedendo de fresquinho, eu não quero. Mas, cara, quando eu passei por aquilo ali, que aquela menina nasceu, aquele sebinho, cara, que botou aqui em cima, eu nunca senti um cheiro igual na minha vida. É o cheiro mais cheiroso que eu já senti em toda a minha vida. Pode dar 300 banhos hoje, véia, não adianta. Aquele cheiro ali é o mais cheiroso. Não tem como. Então eu falo que a minha maior alegria de todas as duas maternidades foi na hora que eles nasceram e vieram pra mim. Assim. Eu lembro que você sempre falou isso. Você falou, eu queria ter mais filhos só pra... Só pra receber. Eu parei de... Barriga de aluguel, o Brasil não pode, né? No caso, gente, parir pra mim é extraordinário, eu amo, eu sou apaixonada. Eu só tenho que ir com o puerpério mesmo. Então, é um pensar muito bem pensado, assim. Tenho uma vontade de ter terceiro, né? Mas não é o desejo do marido. A gente respeita, né? Eu não sou casada sozinha. Tenho ele, então, assim, a gente respeita também, né? Para que ele abrace, né, a causa. Mas, assim, eu teria mais um filho tranquilamente. Tá aí. Tá aí, né, Deus? Tá aí, né? Sua filha tá pronta, né? No caso, Deus, tira o Dil aqui, assim, um dia, né? Então é isso. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Quero agradecer mais uma vez a nossa apoiadora Valentine Calçados. Clica aí no QR Code, vai lá dentro para ver, tá? Já tá chegando aí o mês dos namorados, vai lá já escolher seu presente, viu, mãe? Amiga, muito obrigada. Obrigada mais uma vez por trocar experiências comigo e quem está com a gente aqui. Sinta-se sempre abraçada, estou sempre aqui. Mesmo que a gente briga, a gente chora, a gente se ama e eu acho que essa é a caminhada. Né? Se fosse tudo lindo, não teria graça, não teria aprendizado. E eu ouvi uma coisa você falando sobre isso, eu ouvi uma mulher falando hoje sobre o desconforto. A gente tem que aprender a se sentir desconfortável para desconfortar o outro e nisso ele crescer. E ela falava justamente do exemplo da mãe, que a mãe falava, mas você tem que vir aqui agora, mas mãe, agora eu não posso. Então ela teve que se sentir desconfortável para falar algo com a mãe que ia desconfortar a mãe, mas que era necessário para o crescimento. Então as mães que precisam, falem. Eu preciso de ajuda. Ou fala assim, não, para mim não dá. Não tenta abraçar tudo de uma vez, porque não dá. Então, se sentir desconfortável, talvez vai te fazer bem lá na frente, né? Que lindo. Então, assim, até o próximo programa. Tchau, gente. Muito obrigada.